Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Você talvez nunca tenha ouvido falar no chip H20, ou talvez o nome NVIDIA soe apenas como uma dessas empresas de tecnologia que vivem em outro planeta. Mas a verdade é que quando os Estados Unidos liberaram a venda desse chip para a China, como aconteceu agora nos dias 15 e 16 de julho de 2025, o impacto não fica restrito aos bastidores da Wall Street ou aos laboratórios do Vale do Silício. Essa decisão movimenta trilhões em investimentos, muda o ritmo da corrida por inteligência artificial, afeta a produção de celulares, carros, sistemas bancários e até as redes sociais que você usa todos os dias. Mais que isso, ela revela como o mundo está sendo redesenhado, não mais com tanques e soldados, mas com chips, algoritmos e tratados comerciais silenciosos. Neste episódio, vamos desvendar por que os Estados Unidos voltaram atrás. Como isso influencia a tensão com a China? O que está em jogo para empresas como Huawei, ByteDance e a própria Nvidia? E por que tudo isso tem a ver com o seu bolso, sua privacidade e o seu futuro? Prepare-se para uma jornada onde tecnologia, política e economia se entrelaçam, porque entender o mundo de hoje exige enxergar o invisível. A decisão dos Estados Unidos de liberar a venda do chip H20 provocou uma resposta imediata nos mercados financeiros. As ações da Nvidia, líder no setor de chips de inteligência artificial, dispararam até 5% na Nasdaq, logo após o anúncio. Empresas como AMD e ASML também reagiram positivamente, refletindo o alívio diante de uma possível retomada da normalidade nas exportações tecnológicas. Para o mercado, o recado foi claro: não vender para a China significava abrir mão de bilhões de dólares e ceder espaço para o avanço das concorrentes chinesas. A medida representa, assim, um alívio para investidores e também uma manobra estratégica de manutenção de hegemonia tecnológica por parte dos Estados Unidos. A liberação do chip H20 está diretamente ligada a concessões estratégicas da China, sobretudo no fornecimento de matérias-primas como as terras raras, essenciais para a fabricação de componentes eletrônicos avançados. O gesto, embora técnico, sinaliza uma reaproximação cautelosa entre as duas potências, em meio a tensões constantes envolvendo Taiwan e a presença militar no Indo-Pacífico. Para os Estados Unidos, permitir uma venda controlada é uma estratégia de contenção. Melhor manter algum nível de influência sobre o ecossistema tecnológico chinês do que abrir espaço irrestrito para empresas como a Huawei avançarem com tecnologias próprias e possivelmente incompatíveis com o padrão ocidental. Nesse sentido, a geopolítica é moldada mais por chips do que por tratados. A Nvidia, epicentro dessa reviravolta, havia perdido cerca de 13% da receita com o banimento anterior. Seu CEO, Jensen Huang, tem reiterado publicamente que versões
capadas de chips como o H20 ou o RTX 6000D ainda representam um controle simbólico e comercial sobre o que chega às mãos dos gigantes chineses da tecnologia. Ao manter essa presença, mesmo limitada, a NVIDIA impede que o ecossistema de IA da China se torne completamente autônomo e potencialmente hostil aos padrões globais dominados pelo Ocidente. O chip H20, portanto, é mais que uma peça eletrônica. É um instrumento de influência, uma âncora que impede a completa desvinculação tecnológica entre Ocidente e Oriente. A NVIDIA, ao proteger seu mercado, também protege, ainda que indiretamente, a política externa americana. Ao liberar o fornecimento do H20, os Estados Unidos reativam uma parte essencial da cadeia global de IA. Data centers chineses, antes paralisados ou limitados, retomam seus investimentos em processamentos de linguagem natural, modelos de aprendizado profundo e análise de Big Data. Empresas como Baidu, Alibaba e ByteDance se beneficiam quase imediatamente, acelerando projetos que estavam em espera. Ainda assim, a estrutura da cadeia permanece geograficamente sensível. A fabricação dos chips ocorre majoritariamente em Taiwan, pelas mãos da TSMC, enquanto a distribuição e suporte envolvem uma intrínseca rede que passa por Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Nesse tabuleiro, um gesto político altera dezenas de contratos logísticos, financeiros e técnicos. Nem todos, no entanto, receberam bem a decisão. Comissões de defesa nacional e membros do Congresso americano alertaram que mesmo versões limitadas como o H20 podem ser suficientes para alimentar aplicações militares, espionagem digital e vigilância em larga escala. O medo não é infundado. A IA é dual por natureza. Serve tanto à medicina quanto à guerra, tanto à pesquisa quanto ao controle social. Diante disso, crescem os apelos por mecanismos mais sofisticados de rastreamento, como o geofencing, criptografia de hardware e auditorias internacionais. Ainda assim, o fator determinante foi o econômico. O lobby corporativo, liberado por gigantes como NVIDIA e AMD, projetava perdas bilionárias e alertava para um deslocamento irreversível da liderança global dos Estados Unidos. E como tantas vezes acontece, o argumento financeiro pesou mais que o estratégico. Como vimos, a decisão dos Estados Unidos de liberar a venda do chip para a China não é apenas uma mudança comercial, é uma peça de um tabuleiro muito maior, onde se joga o futuro da tecnologia, da economia e da soberania digital. Sim, estamos falando de grandes potências, de bilhões de dólares, de acordos secretos, mas no fim do dia, tudo isso desce até a sua mesa. É esse chip que vai acelerar os algoritmos que decidem quais vídeos você vê,
quais produtos aparecem para você, quais músicas tocam no seu fone de ouvido. E é esse tipo de tecnologia que define se um carro autônomo para no tempo certo. É essa cadeia de suprimentos que faz um medicamento ser produzido mais rápido ou mais caro. E é nesse entrelaçamento de interesses que a pergunta central do canal Opinião retorna com força. Quem está no controle? O Estado ou as corporações? Ou os algoritmos que criamos e agora nos conduzem? Se o século XX foi movido a petróleo, o XXI está sendo moldado por silício e inteligência artificial. E quando os Estados Unidos dizem sim para a China, mesmo depois de dizerem não, não é só um chip que cruza oceanos. É um sinal de que as regras estão sendo reescritas. A pergunta que fica é: estamos apenas assistindo a esse jogo ou tentando entendê-lo para jogar melhor? E assim seguimos, tentando lançar luz sobre o que normalmente passa desapercebido, porque por trás de cada chip, de cada embargo, de cada reviravolta diplomática, há escolhas que moldam o nosso tempo, mesmo que não tenhamos sido consultados. Aqui no canal Opinião, nosso papel não é apenas informar, é provocar, questionar e deixar um rastro de pensamento onde antes havia apenas fluxo. Se este episódio te fez pensar, compartilhe, não por vaidade, mas porque pensar junto ainda é um ato revolucionário.